Bom, nessa parte da aula nós vamos ver algumas operações com vetores geométricos, operações essas que a gente já viu, inclusive, quando estudamos a cinemática vetorial lá na física, né? Vamos falar da multiplicação de um vetor por um escalar e vamos falar também da adição de dois vetores. Bom, iniciando pela multiplicação de um vetor por um escalar, né? Seja um escalar k qualquer e um vetor v, se k for maior que zero, ou seja, positivo, então o produto k vezes v possui a mesma direção de v, o mesmo sentido de v, e módulo k vezes o módulo de v. Bom, o que nós estamos dizendo aqui? Ó? Se nós temos um vetor qualquer, eu vou chamar aqui esse vetorzinho de vetor v, né? Supondo que esse vetor que eu estou fazendo agora tem 3 vezes o tamanho do vetor v, esse vetor é chamado de 3v. Isso significa que esse vetor tem 3 vezes o tamanho do vetor v, mas note que como k, que é 3, é um número positivo, ele mantém sua direção e seu sentido. No entanto, se k for um número menor que zero, vamos ver o que acontece. Ó. O produto k vezes v possui a mesma direção de v, mais sentido oposto de v, e módulo k vezes o módulo de v. Vamos ver o que está sendo dito aqui. Ó. Vamos supor que agora eu tenha um vetor que tenha o dobro do tamanho de v, mas que aponte para o sentido oposto de v. Esse vetor, então, é chamado menos 2v. Ele tem o módulo o dobro de v, mas aponta no sentido oposto de v. Note que a direção não é alterada, a direção do vetor não sofre alteração quando a gente multiplica esse vetor por um escalar. No entanto, o sentido muda. Se k for positivo, mesmo sentido de v. Se k for negativo, sentido oposto de v. Adição de vetores. Sejam dois vetores v e u, efetuamos a adição desses vetores usando a famosa regra do paralelogramo, ou seja, a gente posiciona a origem dos dois vetores numa mesma posição, num mesmo ponto, transportamos o vetor u aqui para cima, ó, lembrando que aqui em cima esse vetor tem o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção de u, transportamos o vetor v para cá, ó, de igual modo, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido de v, formando assim um paralelogramo. A diagonal maior desse paralelogramo é o vetor soma v mais u. A gente pode também efetuar a adição colocando o fim de um vetor no início do outro. A gente coloca aqui, ó, o fim do vetor v no início do vetor u. Aqui o vetor v, aqui o vetor u. Note que o vetor soma aparece aqui. Ó. Esse é o vetor soma, que é o vetor v mais u. Note que essa medida, esse vetor v mais u, é a mesma diagonal desse paralelogramo. Portanto, eu posso encontrar o vetor soma dessas duas formas. A diferença de dois vetores não está definida, mas a gente pode interpretar a diferença de vetores como sendo a soma de um vetor com o oposto do outro. Vamos ver como é que é isso. Bom, aqui ó, eu vou fazer o vetor v e aqui eu vou fazer o vetor u. Então, aqui estão os dois vetores, o vetor v e o vetor u. Vou escrever aqui ó, o vetor v e o vetor u. Eu vou fazer, então, o vetor menos u para cá, ó, porque o vetor menos u é o mesmo vetor u multiplicado por menos 1. E, por isso, ele toma o sentido oposto do vetor u. Então, esse é o vetor menos u. Lembrem-se que, quando eu multiplico, né, o vetor por um escalar negativo,
ele mantém o tamanho do vetor, o módulo, mas muda o sentido, né? Então, esse é o vetor menos u. E aí eu posso aqui, ó, com a mesma regrinha do paralelogramo, encontrar o vetor que será o vetor esse daqui, ó, será o vetor que eu estou procurando, né? Esse é o vetor v mais menos u, que na verdade é o vetor v menos u. Esse vetor, né? A gente está vendo aqui, ó, no paralelogramo, que a diagonal maior do paralelogramo é o vetor soma, v mais u. E a diagonal menor do paralelogramo é o vetor diferença, v menos u. De novo, que pode ser entendido como um vetor soma, né? Mas a soma de um vetor com o oposto do outro.